Muito bom dia, vamos lá começar o Minuto do Musa aqui nessa quarta-feira, dia 4 de agosto. Se você, por favor, gosta desse conteúdo, compartilhe com quem possa interessar, tá bom? Vamos lá, nos Estados Unidos agora os índices futuros começando o dia operando no 0 a 0, tá? Lembra que ontem eu comentei aqui sobre o teto de gastos lá nos Estados Unidos? O teto de gasto aqui no Brasil, ele é diferente, né? O governo não pode gastar se endividar para gastar mais com gastos correntes, que lá nos Estados Unidos é o que é aprovado em orçamento, tá? Eles estão atingindo esse teto, mas sempre ele então em negociações políticas, como aconteceu, por exemplo, no governo do Obama, do Barack Obama, e eles estendem esse teto, tá? Então, só para fazer um complemento do que eu falei ontem, que sim, eles estão chegando no limite, acho que por volta de 350 mais milhões de dólares que pode emitir de dívida, depois não poderiam mais, mas eles fazem as suas negociações ali na Câmara e acabam estendendo de novo, como já aconteceu em outros governos, tá? Agora, tem o CDC lá nos Estados Unidos, que é o Centro de Prevenção à Contaminação pelo Covid, protegeu o locatário, tá? De que ele seja mandado embora do imóvel que ele aluga pelo inquilino, né, justamente em zonas de alta contaminação de Covid. Isso protege basicamente 90% dos americanos, tá? Eles não podem ser despejados por conta dessa ser uma zona considerada de alta contaminação. Então é uma medida perigosa no sentido em que o inquilino não pode mandar embora o locatário mesmo que ele não pague isso. Claro que a grosso modo tem algumas regras aí no meio do caminho, mas a Câmara negou um plano do presidente Joe Biden que queria destinar 40 bilhões de dólares em verbas aproximadamente já aprovadas, tá? Que elas seriam dadas pelos inquilinos. E aí a Câmara achou isso extensivo demais e recusou. Mas sim, nessas zonas consideradas de alta contaminação, os inquilinos não podem despejar agora os seus locatários, tá bom? Bom, foi dia de PMI, tanto na zona do euro como lá na China e no Japão. Lembra que o PMI acima de 50 é expansão, abaixo de 50 é contração, tá? Tem o PMI composto, que une indústria e serviços de um país, tá? O que saiu da China foi o PMI composto hoje, que ele saiu 53,9, abaixo do que era esperado. No Japão veio melhor do que o esperado, mas 47,4, abaixo dos 50, tá? Na zona do euro saíram em diversos países, todos abaixo do esperado, vieram acima de 50, mas abaixo do esperado. E se compilar da zona do euro como um todo, saiu 60,2, a expectativa era 60,6, então levemente abaixo do que se esperava. Se contar só a parte de serviços do PMI na zona do euro, veio 59,8, também bem acima de 50, mas abaixo do que o mercado esperava. Só a Grã-Bretanha que veio melhor do que se esperava, tá? O resto, Itália, Alemanha, Espanha, vieram abaixo do que esperado. E hoje tem PMI também nos Estados Unidos e aqui no Brasil, tá? Bom, falando do Brasil, ontem o mercado começou bastante em queda, depois ele deu uma melhorada, quando o presidente da Câmara, o Arthur Lira, falou que o fundo para financiar o aumento do Bolsa Família, que ele não deve chegar em R$ 400, como a gente falou ontem aqui, e que esse fundo será dentro do teto de gasto. O mercado estava bem estressado no começo do dia, com os juros futuros subindo bastante, justamente pelo receio de quebrar o teto de gastos e ter uma irresponsabilidade fiscal, como ontem até o vídeo que eu fiz maior aqui, falei bastante sobre isso, tá? E ainda continuam as discussões sobre a reforma tributária, tá? Agora foi incluída pelo relator Celso Sabino um gatilho que o IRPJ será diminuído se a arrecadação federal dos anos anteriores superar a inflação, tá? E foi colocado também um ponto de repatriação de capital de brasileiro lá fora, pagando só 6% sobre o lucro, tá? Bom, então esse contexto todo segue ainda bastante instável, mas isso é bastante normal para o Brasil. E as discussões também sobre o precatório, como eu falei agora aqui desse fundo para pagar essas dívidas precatórias, mais ou menos em 90 bilhões de reais para o ano que vem, que ficaria dentro do teto de gastos.
Paulo Guedes teve uma fala ontem que o mercado não entendeu bem, que devo, não nego, pago quando puder, mas de qualquer maneira o que a gente deve caminhar é para um parcelamento dessa dívida. Vamos ver se como finaliza isso. Mas o importante é que a gente não rompa o teto de gasto para que a gente não tenha irresponsabilidade fiscal, tá? E outra notícia importante que saiu, interessante pelo menos, é que o frete transoceânico subiu de preço demais nos últimos meses, principalmente aquele que transportava açúcar e etanol, e muitos importadores dessas commodities brasileiras acabaram por usar o seu estoque e diminuíram no mês passado a importação, e até por isso o preço do açúcar e etanol aqui no Brasil acabou sendo vendido abaixo do mercado futuro lá nos Estados Unidos, porque justamente teve uma oferta maior aqui, porque os importadores optaram por usar o seu estoque, uma vez que esse frete subiu demais, não só aqui, no mundo como um todo, tá? E saiu também o preço da Raízen, maior IPO no ano, as ações começam a ser negociadas na quinta-feira, lembrando que a joint venture entre a Shell e a Cosan foi precificada a 7,40 e movimentou 6,9 bilhões de reais, tá bom? Então uma ótima quarta-feira, hoje tem Copom no Brasil, devemos subir a nossa taxa de juros aqui em 1%, de 4,25 para 5,25, levando mais próximo ao equilíbrio e próximo da inflação. Uma ótima quarta-feira a todas. Qualquer dúvida, por favor, me avisem aqui.